Olá, Olá, então hoje nós vamos apresentar um jogo chamado Join. este jogo foi criado por uma equipa do município de Lousada no âmbito do projeto Informate Erasmus+. Então este jogo destina-se à faixa etária dos 6 aos 9 anos e tem uma duração aproximadamente de 30 minutos. Na realidade, este jogo pode ser jogado por qualquer faixa etária. E o que é que temos neste jogo? Nós temos um tabuleiro com 15 casas. Essas 15 casas são 15 casas quadradas, sendo que duas delas são circulares. Nesse tabuleiro também temos 3 peças quadradas e 3 peças circulares. Inicialmente o jogo não começa assim, não é? Sim, como é que nós começamos com o jogo? Como é que as peças começam no jogo? Deixa-me só corrigir aqui uma coisa, não são circulares, são octógonos. Ah, é verdade, são octógonos, olha para aqui, parecia-me círculos. Tens toda a razão. Então, o jogo começa quando os dois jogadores têm, ou as duas equipas têm de fazer o lançamento para ver quem é que tem mais pontos. Sendo que as peças que nós temos no jogo são 3 círculos e 3 quadrados e elas começam exatamente como está aqui, ou seja, 3 círculos intercalados com 3 quadrados e vai jogar então em primeiro lugar quem conseguir mais pontos e vai ficar com as peças circulares. Qual é o grande objetivo deste jogo? Quando é que nós vamos ganhar este jogo? Então o objetivo deste jogo é basicamente chegarmos com as nossas 3 peças, sejam quadrados ou círculos, ao fim do nosso percurso, ou seja, conseguir tirá-las do nosso tabuleiro. Conseguir então retirar deste circuito, retirar destas 15 casas. Sendo que quando nós estamos a retirar uma casa, não obrigatoriamente temos que usar a pontuação toda que sai nos nossos dados especiais, não é? Estiletes. Estiletes. Então um estilete em que é que consiste exatamente? Então, se nós imaginarmos um cilindro e se o cortarmos a meio, nós vamos ter então o nosso estilete. Então, o nosso estilete é um sólido geométrico que tem uma face plana e 2 bases que são de meia lua. Então nós temos uma face redondinha, uma face plana e quando lançamos ou fica a face redondinha voltada para cima ou plana. Isso vai nos levar à pontuação. Este jogo na realidade foi baseado, sua fonte de inspiração, foi o jogo Senet, um jogo muito antigo do Egito. Então nós podemos ter 0 pontos, nenhuma face plana, podemos ter 1 ponto, uma face plana. Sendo que se nos calhar 1 ponto, nós vamos poder jogar novamente, após utilizarmos a nossa jogada. Esse ponto. E então lançamos outra vez e temos direito a usar novamente a pontuação que sai. Podemos também ter então 2 faces planas, 2 pontos, 3 faces planas, 3 pontos, ou 4 faces planas, 4 pontos. Ok, então de cada vez que a gente joga, lança os estiletes e pode não entregar os estiletes ao adversário caso saia uma face plana. Ok, então vamos a isso, vamos jogar um bocadinho? Ok, queres lançar em primeiro lugar para ver se és tu que vais iniciar com as peças circulares? Saiu-te então ao todo 3 pontos, visto que são 3 faces planas voltadas para cima. Muito bem, então vou lançar eu. Era escusado, cair ao chão, mas acontece. Muito bem. Então nós temos, vamos lançar novamente, muito obrigada. Não. Então, eu tenho 1 ponto, o que significa que és tu que vais jogar em primeiro lugar. Muito bem. Vou lançar para saber quantos pontos vou poder ter. São 4 pontos. Há aqui uma regra muito importante neste jogo. Como é que as peças se movimentam? Elas movimentam-se andando 4 pontos para a frente, não podes desdobrar em 2 peças ou mais, portanto tem que ser gastas só por uma peça, não é? E as tuas peças são quais? As minhas peças são as circulares, visto que eu fui o primeiro jogador a jogar. Ok. Então como é que eu vou gastar? 1, 2, 3, 4. Se aqui nesta casa estivesse uma peça minha, uma peça quadrada, o que é que acontecia? Sim? Então, a minha peça iria para o lugar da peça do adversário e a peça do adversário iria para o lugar onde a minha peça estava. Isto mesmo. Uma troca. No fundo era uma troca de posições, não é? Exatamente. Ok, 4, não tens direito a lançar novamente, era só se fosse 1. E vou lançar eu e saiu 1 ponto. O que significa que eu primeiro vou tentar trocar de forma a que 2 das minhas peças fiquem juntas, porque
Quando temos duas ou mais peças, neste caso o máximo 3, 2 ou 3 peças juntas, elas estão protegidas, ou seja, o adversário não pode trocar de posição com essas peças. Então, eu vou trocar, as minhas são quadradas, vou gastar esse ponto assim, ficaram as duas juntas, nenhuma das duas ficaram, e como eu tenho um ponto, tenho direito a jogar outra vez e a utilizar essa pontuação que vou obter. Então, ou seja, se eu tiver as duas peças juntas, tu, por exemplo, já não podias trocar de lugar. Exatamente. Se calhasses aqui em cima. Neste caso, como estas peças são as minhas, tu não podes trocar de posição porque estas duas estão protegidas. Podes passar por cima, ok? Por exemplo, sai de 4 pontos, podes fazer 1, 2, 3, 4 e esta vem para aqui. Agora, não podes é trocar de posição com as minhas peças que estão protegidas. Ora, saiu-me novamente um ponto. E sempre que sair um ponto, eu tenho direito a jogar novamente. As minhas peças são as quadradas, eu podia jogar esta com esta, mas deixavam de estar protegidas, portanto vou fazer antes esta jogada. Ora, vou lançar novamente, isto é sorte, principiante, novamente, ok, e vou jogar assim, trocar de posição e ficam as 3 juntinhas. Como saiu um ponto, jogo novamente. Isto não está a correr muito bem, para não? Ora, 1. Ora, muito bem, agora vou mesmo trocar estas duas de posição e novamente jogo. Sempre que saiu, era pouco provável que isto acontecesse tantas vezes seguidas. Saiu-me 3, então vou usar os meus 3 pontos e vou usar fazendo 1, 2, 3. Posso? Não. Não, porque isso equivale a não jogar. Mas posso fazer 1, 2, 3 e ficam juntas, ou então jogava esta. Se eu jogasse esta, 1, 2, 3, o que é que acontecia se eu tivesse utilizado antes os 3 pontos nesta peça? Então, se tu calhasses numa casa em que é um octógono, tu basicamente... E não um círculo? E não um círculo, tu irias ter de levar a tua peça novamente ao início, à casa mais próxima do início, vazia. Exatamente, à primeira casa que se encontra vazia. Ok. Finalmente a minha vez. Finalmente, 0 pontos, maravilha. 0 pontos, a tua vez, gastaste 0 pontos. Hã? Vou então jogar, porque passas a vez, perdes a vez, e 1 ponto, 1 pontinho. Ok, 1 pontinho é maravilhoso. Então vou lançar aqui a peça, anda 1 ponto, e vou jogar novamente. Ora, 2 pontos. 2 pontos, vou andar com esta, 1, 2. Eu penso que os nossos amigos lá em casa já perceberam como é que este jogo se joga, portanto, se calhar agora vamos convidá-los a jogar também. E a fazer um jogo em casa, podem fazer com material reciclado, não é? Reciclar algum material e fazer um jogo com 15 casas, um circuito aberto, enviarem-nos fotos, que isso seria muito interessante, dos jogos que estão a fazer e como estão a jogar. Muito bem, divirtam-se. Tchau! Tchau!